Mateus 26, nós iremos ler a partir do versículo de número 17. Os que encontraram, digam amém? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor Deus maravilhoso, Pai celestial, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para magnificar o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, para dizer que não há nenhum outro nome, ó Pai, no céu ou na terra, ou debaixo da terra, Pai, que mereça ser louvado, que mereça ser honrado, que mereça ser, ó Pai, magnificado com o teu santo nome. Deus maravilhoso, continue a derramar, ó Deus, toda a sorte de bênçãos espirituais, ó Deus, para com a vida dessa igreja, ó Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de ministrar nessa noite sobre a promessa de vida eterna na última ceia. A promessa de vida eterna na última ceia. Nós temos aqui a Bíblia relatando que Jesus estava juntamente com os seus discípulos e eles estavam ali reunidos para juntos poderem celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que estavam juntamente com Jesus os seus 12 discípulos e os seus 12 apóstolos. No momento em que Jesus estava juntamente com eles, o versículo 29 diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Sem ressurreição não existe evangelho. Sem ressurreição não existe promessa. Sem ressurreição a nossa fé, ela é vã. A Bíblia, ela fala acerca da ressurreição. E na verdade, embora muitos não prestem atenção para isso, mas todos almejam, anseiam ressuscitar. Se nós parássemos para perguntar, para
contagem de alguns dados importantes para o governo. Vamos imaginar que se nessa contagem o IBGE ele chegasse e perguntasse para todas as pessoas: qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior anseio? Qual é o seu maior projeto de vida? E aí, meus amados irmãos, é lógico que isso vai depender da faixa etária dessa pessoa, isso vai depender da posição social dessa pessoa. Se nós levarmos em conta, por exemplo, a faixa etária, nós veremos que os jovens, eles estarão propensos a fazer a dar um tipo de resposta. Por exemplo, uns poderiam dizer: talvez o meu sonho seja concluir uma faculdade. Outros talvez digam: o meu sonho é adquirir um carro. Outros dizem uma casa própria, e assim por diante. E a tendência é que a partir do momento em que a pessoa ela vai ficando mais madura, mais experiente, mais experimentada na vida, ela começa a prestar atenção nas coisas que realmente são importantes. Mas no fundo, meus amados irmãos, o que eu quero dizer é: o maior sonho do homem é viver para sempre. O maior sonho do homem é ser eterno. O maior sonho do homem, se eu puder parafrasear, dizer de uma outra maneira, então, é não morrer. Porque ao não morrer, essa pessoa, ela passa a ser eterna. Quer você admita ou não, no final das contas, todo mundo vai chegar a uma mesma conclusão: eu quero a imortalidade, eu quero a eternidade. E na verdade, meus amados irmãos, nós não paramos para prestar atenção em detalhes, em coisas que são a princípio aparentemente banais. Mas, por exemplo, se nós pararmos para prestar atenção, a indústria da beleza, ela cresce vertiginosamente. E se você for olhar, você vai ver assim: um homem e uma mulher, ele diz assim, por exemplo: eu quero pintar o meu cabelo, eu não quero ter olheiras, eu quero esconder os pés de galinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte, meus amados irmãos: se aquela pessoa, ele tem o cabelo branco, quando ele pinta o cabelo, na verdade é como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas o que ele quer dizer: eu não quero envelhecer. Por que aquela pessoa não quer envelhecer? Porque ao envelhecer, nós sabemos que a velhice está associada com a morte. Então tudo que tiver alguma relação com a morte, a pessoa ela tenta esquecer, ela tenta se esquivar, ela tenta se esconder. Ou seja, a pessoa ela maquia como se ela, na verdade, ao usar aqueles produtos, ele pudesse enganar a morte. Que a morte vai olhar e falar assim: não, eu acho que essa pessoa ainda dá para viver mais um pouco. Não. O que existe, na verdade, é uma tentativa de escapar da morte, de fugir da morte. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui vai ao médico, ou pelo menos procura ir ao médico, e você vai fazer lá um check-up. Por que a pessoa vai fazer um check-up? Eu quero saber se está tudo bem. Mas na verdade o que ela quer dizer é o seguinte: eu quero saber se está tudo bem porque eu não quero morrer. É isso que eu estou fazendo. Ou se você prestar atenção nas coisas mais simples, uma mãe falando para o seu filho: filho, você precisa comer verdura, você precisa comer legumes, você
Porque se você tiver saúde, você vive. Se você não tiver saúde, você morre. Se nós formos parar para pensar, meus amados irmãos, nós fazemos de tudo, do possível e o impossível, para não morrer. E eu posso fazer a pergunta para vocês hoje: quem quer morrer hoje, levanta a mão, por favor. Ah, tá. De repente eu estou errado no meu sermão, eu queria ter certeza que está tudo bem. Meus amados irmãos, por quê? A humanidade, ela tem um anseio, ela tem um desejo no seu coração pela eternidade. Agora, se nós formos, por exemplo, para a área das artes, se nós começarmos a analisar as artes, meus amados irmãos, basta você fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, e você começa a perceber também que em muito das nossas artes existe um sonho, um projeto da eternidade. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos adolescentes e jovens, eles estão acompanhando, por exemplo, essa explosão que está havendo, por exemplo, no mercado de venda de livros da série Crepúsculo, por exemplo, ou do filme Crepúsculo, Lua Nova. Meus amados irmãos, quando se fala de um vampiro, sabe o que na verdade nós estamos falando? O que é um vampiro? Um vampiro é um ser que não morre. O que na verdade está em jogo é a eternidade. Se você for olhar muitos filmes, meus amados irmãos, todos eles abordam, inúmeros livros, eles abordam, por exemplo, a questão da eternidade. E o homem inventa de tudo para tentar escapar da morte e dizer que ele vai ter uma geração, um legado depois. Por exemplo, existe, não só no Brasil, como em quase todos os países, uma academia de letras. Aqui no Brasil, uma academia brasileira de letras. Quando um escritor ele entra na academia brasileira de letras, ele passa a ser o quê? Um imortal. Por quê, meus amados irmãos? Só que a imortalidade que se fala através, por exemplo, da academia de letras, ela diz o seguinte: aquele escritor ele vai morrer, mas a sua obra vai persistir. Então, os escritores falam: eu vou morrer, mas as minhas ideias, os meus projetos, os meus sonhos, tudo aquilo que eu escrevi, ele vai continuar após a minha morte. Isso é uma maneira de tentar enganar, mas na verdade, nenhum daqueles escritores quer deixar para trás uma obra artística. Eles querem viver em pessoa, eles querem estar lá em carne e osso. E vários escritores eles falam: se eu pudesse escolher entre ser imortal, deixando a minha obra, ou eu continuar vivendo,